Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo aqui te contar que o vestiário pós-jogo do Inter depois da derrota para o São Paulo foi bem tenso. Roger demorou mais de uma hora para aparecer na entrevista coletiva. Isso gerou até algum tipo de dúvida, será que o Roger vai pedir demissão, se vai sair, se não vai? Mas ele foi lá, falou, conversou com a imprensa, explicou o porquê da demora. Depois também José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol, conversou com a imprensa e Borré foi um dos jogadores, um dos poucos jogadores, e parece que o Thiago Maia também falou, mas eu ouvi o Borré representando o grupo de atletas. Embora tenha dito aquelas coisas protocolares de sabemos que precisamos melhorar, estamos numa má fase, todo mundo tem que dar um pouquinho mais, aquela coisa toda. E enquanto o Borré falava, todo o grupo de jogadores aproveitou e passou para ir embora, para só um jogador falar e dar explicações. Estratégias bem normais que a gente já está acostumado no futebol brasileiro. Bom, gente, vamos lá. O Roger começou explicando que ele demorou um pouquinho mais para chegar na entrevista coletiva porque eles estavam falando com os jogadores, segundo ele, para que não fique só na figura do treinador as cobranças do que está acontecendo dentro de campo. Foi cobrado a parte da direção, dos jogadores, do treinador e tudo mais. Ele não acha, e esse é um ponto importante, tá? Que 8 milhões de torcedores do Inter querem a sua saída. Ele diz que não dá pra fazer. Essa pergunta foi feita pelo Jairo Vink, o Roger não gostou, disse não dá pra colocar, isso talvez seja tu na tua rede social, ou tu acha isso e tudo mais, mas não dá pra colocar o que o torcedor quer. E pediu pra lembrar, esse mesmo torcedor que agora tava ali criticando, ele aplaudiu no título do Gauchão. E os repórteres foram mais ou menos na linha com ele, dizendo, tá, mas o Gauchão já passou. Mas o Roger acha que não dá pra esquecer o título do Gauchão, que é passado, mas é um passado recente. Sobre o time, que muita gente questionou, olha, jogando um 3-5-2, será que é só contra o São Paulo? Ele dá uma explicação toda de que espelhou o time do São Paulo, que também joga com 3 zagueiros, que queria dar a Ener Valencia e Borré a possibilidade de ter 2 jogadores finalizadores, já que o Inter está, na sua visão, criando muito, mas fazendo poucos gols e precisaria melhorar essa situação e tudo mais, mas não confirmou se vai adiante com esta situação para o jogo contra o Fluminense. Se sente prestigiado no cargo, se sente trabalhando e encontrando soluções para que as coisas possam acontecer. E disse, olha, instabilidades acontecem. Agora é uma instabilidade, está demorando um pouquinho mais para passar, mas o Roger tem certeza que vai passar. Só que, por exemplo, em vários momentos ele foi na entrevista e disse, a permanência de qualquer treinador no cargo depende de vitórias. E ele sabe que eliminações acarretam prejuízos. Foi a frase que ele usou, que é basicamente dizer, eu sei que se eu cair pro Fluminense ou até pro Flamengo, aí vai ser difícil se sustentar. Basicamente, o que de mais relevante nesse contexto aqui, disse o técnico Roger Machado. Eu já te dou sobre José Olavo Bisol, as informações que ele passou, mas antes, vamos pra tela do meu computador, eu sei, você tá dizendo, pô, JB, pelo amor de Deus, tu tá falando um monte de desgraça do Inter e tu quer apostar em Inter e Fluminense. É, isso mesmo, eu quero apostar em Inter e Fluminense. Porque aqui, ó, tem na KTO, tem Fluminense classificará 1.1, Inter se classificará, tá pagando 5. Pô, velho, bota 5 aqui, ó, sai com 25. Feito carreto. 25, essa é a aposta do JB. Viu como é barbada? Se quiser, na descrição, no primeiro comentário, tem o link personalizado da KTO. Gente, olha só, José Olavo Bisol, vice-presidente, numa entrevista extremamente tensa, apareceu na zona mista, foi uma confusão, não tinha organização nenhuma, um monte de gente perguntando, enfim, poteca pura, tá? Mas que a gente está acostumado nas situações assim. Ele disse que a comissão técnica permanece, que tem confiança no Roger e confiança no elenco, porque esse mesmo grupo já demonstrou em outros momentos de adversidade que eles poderiam se reorganizar e tal, isso vai acontecer novamente. Ele rebateu uma informação que saiu no canal, vou fazer aqui a citação porque foram eles que falaram, mas enfim, nada contra, são jornalistas, estão trabalhando, do Alexandre Ernest no Voz do Gigante, que disse que a diretoria estava reunida, do Roger com os membros da direção, que o Roger teria inclusive entregado o cargo, dito, gente, se vocês quiserem me demitam, tá tudo certo, eu acho que pode ser feito isso, algo desse nível, tá? Que é assim que funciona quando se entrega o cargo. E ele disse que não teve isso, que teve uma reunião, mas foi uma reunião de cobrança de todos. Nunca de hipótese da troca do treinador. Uma cobrança para os jogadores, para a comissão técnica e para a direção dizer, olha, nós acertamos aqui, erramos ali, vocês erraram aqui, acertaram lá. Isso sim aconteceu, mas não se cogitou a troca do treinador ainda no Internacional. Ele falou, olha, é óbvio que não estão contentes com o trabalho, é claro que eles estão constrangidos com o que está acontecendo no Inter, mas agora cabe lembrar e buscar o que já foi feito. O Internacional já conseguiu fazer coisas boas
com esse elenco, então tem que fazer. E ele acha sim que o Inter tem capacidade de se reinventar. Não trabalham com a possibilidade de ir lá no Rio, não vencer o Fluminense e não sair classificado de lá. Só disse isso. Tá bom, você pode encarar como, pô, beleza, tá obstinado e tudo mais, mas é só uma declaração de, ó, a gente não trabalha com essa possibilidade de não chegar lá, de não vencer e tudo mais, e até por isso, quando os repórteres insistiam, tá, tudo bem, seguiu o Roger agora, mas se cair pro Fluminense, o que acontece? A direção não tá dando essa resposta justamente porque diz que não trabalha com essa situação. E aí tem alguns momentos, um tanto quanto de tensão. Teve essa do Ernest, que ele rebate, que não teve reunião para a saída do Roger, teve reunião com um grupo de jogadores, e depois algumas mais tensas, quando o Tiger Junk pergunta para ele, olha, mas qual a responsabilidade tua, do dirigente, da diretoria e tudo mais? Ele parte para cima, fica mais incomodado, fica mais nervoso, claramente, um tom mais alto, enfim, tá ali tentando defender o seu. Mas na última pergunta do Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha, ele meio que quis saber se já tem um diagnóstico no Inter do que está acontecendo. Ele falou não, que não existe um diagnóstico para entender o momento que estão vivendo, só a única coisa que tem que fazer é baixar a cabeça e trabalhar. Basicamente, a declaração do vice-presidente de futebol do Internacional. E esse foi o clima no vestiário tenso, que demorou. O Roger demorou para aparecer coisa de 1 hora. Sabe, ele ficou lá mais de 1 hora. É claro, porque teve essa reunião de cobrança dos jogadores, da direção, da comissão técnica, de todo mundo, e essa é a medida. Roger, por enquanto, não cai contra o Flu, ele estará no Rio de Janeiro. É o que se pode dizer no momento. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.